Olá, é uma alegria imensa poder falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. O nosso objetivo é único, é chegar até você com a Palavra de Deus, levando a Palavra de Deus, a reflexão da Palavra de Deus ao seu coração, à sua vida. Nós temos meditado nas últimas semanas sobre José, o grande homem de Deus, o patriarca, que nos ensina tanto, que nos edifica tanto, que responde tantas perguntas que na nossa marcha, na nossa caminhada nós fazemos. E hoje, com a graça de Deus, eu quero continuar pensando com você, meditando juntamente com você sobre a história de José. Essa história tão importante, tão especial para a edificação das nossas vidas e também dos nossos corações. No capítulo de número 39 de Gênesis, nós já estamos acompanhando José e José, ele já está no Egito. O texto sagrado diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, um egípcio, aliás, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. É interessante que José, ele vai até o Egito sem nenhuma despesa. Eles o levaram. Existem alguns momentos que nós não entendemos isso. Existem alguns momentos que para nós ele é tão negativo, e para nós ele é tão dolorido, ele é tão difícil, e que na verdade são instrumentos e meios que Deus nos usa para nos conduzir, para nos levar exatamente onde Ele, Deus, quer que estejamos. José, ele chega no Egito e ele não vai trabalhar, ele não vai morar numa casa qualquer, num lugar qualquer, não. Ele já vai trabalhar um oficial do faraó, que era o capitão da guarda do faraó, um homem muito influente, muito importante, muito rico. E é ali que José vai viver. Provavelmente José, ele tenha contato com algumas coisas em termos de riqueza, ele tenha contato em termos de estrutura, de arquitetura, de beleza, de organização, de vestimentas, pela primeira vez. Porque José com seus irmãos, eles eram homens do campo, homens da lavoura. Eles apacentavam os rebanhos, eram nômades, iam de um lugar para o outro, onde tinha comida, onde tinha pastagem para suas ovelhas. Agora então, ele chega no Egito, ele chega em Cairo, ele chega na cidade mais importante, mais relevante, no país mais rico, mais avançado daqueles dias. Não somente no país mais importante daqueles dias, mas também ele chega na casa, numa das casas mais importantes daquele país. E ali então ele começa a se desenvolver, ele começa a ser treinado. Pelo fato dele ser escravo, ele não tinha que pagar. Ele não investiu na faculdade, ele não investiu na sua capacitação, ele não investiu nos seus estudos. Ele estava sendo capacitado, qualificado, mesmo para ir dali a pouco, dali um tempo, para ir no trono, para governar, para ser o homem mais relevante depois de Faraó. O versículo 2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor Deus estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Interessante, né? Ele era um estagiário na casa de Potifar. Ele estava fazendo um estágio, um treinamento, uma capacitação para ser um administrador da nação. Queridos, vamos entender isso. Nós passamos por algumas etapas das nossas vidas e às vezes não entendemos, murmuramos, reclamamos. Deus, por quê? Deus, por que estou vivendo essa situação? Deus, por que essa adversidade? Deus, o texto diz, e o Senhor estava com ele. O Senhor estava conduzindo cada dia, cada passo, cada processo, cada instante na vida de José. José estava agora sendo treinado para administrar uma casa. Depois ele estaria administrando a prisão e depois ele estaria administrando a nação. Muitas vezes, Deus está comigo, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho, Deus colocou um projeto no meu coração. Então, a partir de amanhã, eu vou, ser contratado por uma grande empresa, eu vou ser pastor de uma mega igreja, vou começar com um grande projeto. Deus, normalmente, Ele não usa esses expedientes
para nos colocar no centro do propósito dele. Pelo contrário, ele disse: José, vamos passar pelo treinamento de administrar uma casa grande, uma casa estruturada, com muitos empregados, com muitos bens. E depois, então, você vai sendo formado, forjado, para um dia poder se assentar aonde é que eu tenho para você. Eu quero colocar você em uma posição, mas antes de você chegar nesta posição que eu tenho para você, José, eu gostaria que você fosse treinado, qualificado e capacitado. O texto diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio Potifar por causa de José. Que coisa extraordinária! Se eu sei que Deus está comigo, e se nesse momento eu estou vendendo um cachorro quente numa esquina, eu sei que pessoas estarão sendo abençoadas pela minha vida. Se Ele colocou você como diretor de uma empresa, saiba que é para que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Não importa o local, não importa a posição, Deus está conosco e Ele quer que façamos com zelo, com intensidade. Como diziam antigamente, né? Ele quer que façamos com capricho aquilo que vem às nossas mãos. Faça de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, é o que a palavra de Deus nos orienta. A bênção do Senhor, olha o texto, a bênção do Senhor Deus estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou Potifar aos cuidados de José tudo o que tinha. Não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: o meu senhor Potifar não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque és a sua mulher. José disse não. José disse não, porque o meu senhor Potifar disse: olha, tudo você toca, menos na minha mulher. Você não se lembra, essa história não remete você a um pensamento lá no Éden? Tudo isso é teu, menos essa árvore. E quando o homem tocou naquela árvore, ele morreu, ele se separou de Deus. José não tocou na mulher de Potifar, e ele continuou a crescer, ele continuou a prosperar, ele continuou a sua rota, ele continuou a sua caminhada em direção ao sonho de Deus, ao propósito de Deus. Enquanto estamos marchando, saibamos disso, seremos tentados, seremos provocados a tocar naquilo que não nos pertence. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não toque naquilo que não te pertence, porque isso pode frustrar os sonhos de Deus na sua vida e na minha vida. Eu quero convidar você agora então para ter um tempo de oração, e antes de orarmos, eu gostaria de encorajar você, incentivar você a mandar o seu e-mail abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com, a igreja em sua casa, tudo junto. Manda esse link para um amigo, para uma amiga, divulgue essa palavra, divulgue essa mensagem. Eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas, edificadas com a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, Pai de graça, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela presença contínua do Teu Santo Espírito em nós. E o Espírito Santo, o Senhor é quem nos guia em toda a verdade. O Senhor é quem nos leva para a materialização, a concretização dos sonhos de Deus sobre a terra. Deus, obrigado. Obrigado pela história de José. Obrigado por essa história tão inspiradora, essa vida tão inspiradora. Deus, muito, muito obrigado. Eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de cada pessoa diante do Senhor. E quero dizer, Senhor, que as consolações do Teu Espírito estejam sobre cada pessoa. Que um novo ânimo, que uma nova disposição, uma nova confiança em seguir por circunstâncias, por caminhos e por situações que não entendamos. Que possamos continuar dia após dia, servindo ao Senhor com alegria, porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco. Eu declaro saúde,
eu declaro paz, eu declaro vida, eu declaro, Pai, que toda amarra, toda opressão das trevas cesse agora. Eu ordeno, saia agora, em nome de Cristo Jesus. Pai, para louvor da sua glória, com gratidão nós oramos a Ti. Amém. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos com uma nova programação. Nosso desejo é que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.